Olá, bem-vindos de volta a Lotus Azul. Hoje eu estou trazendo uma dica de livro. É uma dica de livro um pouquinho diferente. Eu estou trazendo novamente um livro de autoria do Joel Aleixo. Aqui ele fala O Tarô Alquímico, que na verdade é o tarô criado por ele. Ele se baseou aí nos 22 arcanos maiores do tarô de Mersália e criou o seu próprio tarô. Suas próprias imagens aqui. Essa é alguma das cartas que ele criou. Porém, ele seguiu os preceitos da alquimia, tá? De Nicolas Flamel, principalmente. E eu achei bem interessante. Bom, para você entender mais ainda sobre esse tarô alquímico, você teria que fazer o curso dele. Ele oferece esse curso uma vez por ano, em novembro. Eu ainda não fiz, confesso, mas provavelmente o ano que vem vou fazer. Eu quis comprar o livro primeiro para mim entender, para mim ver. Eu acompanho bastante o João Aleixo, eu sigo ele no Instagram, aqui no YouTube, gosto muito do conteúdo dele. Comecei seguindo ele por causa dos florais e depois fui descobrindo aí a parte de astrologia. Inclusive, esse livro ele faz referência à astrologia. O tarô dele tem muita referência astrológica e o jogo dele se baseia nas casas astrológicas, né? Cada uma aí representando uma carta e puxando para o lado da astrologia mesmo. Uma coisa que eu achei bem interessante é que ele vai falar sobre a história dele no começo do livro. Então ele vai contar assim como ele começou com o tarô, ele foi tarólogo, ele jogava o tarô convencional mesmo. Tinha uma coleção de tarôs, mas ele gostava mesmo do tarô de Mersália. Também vai contar ele cita a experiência que levou ele a parar por anos, né? O jogo de tarô, ele parou e começou a focar só mesmo mais nos florais, na parte astrológica. Ele conta o porquê disso, uma experiência muito legal, muito bacana. Eu acho, assim, muito bom a gente ler. Todo mundo que é tarólogo lê essa experiência dele que ele contou, porque ele fala muito sobre o tarô ser uma ferramenta divinatória, não adivinhatória. Que quando você parte muito por esse outro lado, você acaba entrando aí no inconsciente coletivo, né? E não é essa a ideia do tarô. O tarô tá aqui para ajudar a gente a se melhorar como ser humano aqui na Terra, evoluir o nosso espírito, né? E ele deixa bem claro isso no livro, e por isso que eu adorei, tá? Ele também vai falar, ele cita o médium Chico Xavier, porque tem 2 capítulos aqui que ele fala sobre a parte encarnatória, o desencarne, e até ele faz referência ao médium, falando que se você ainda não sabe muito do assunto, para você entender melhor o que ele vai abordar aqui, o interessante é que você leia uma obra dele, ou até mesmo do Allan Kardec, tá? Que vai falar aí sobre esse processo reencarnatório, tá? Ele ressalta muito a espiritualidade, tá? Porque o tarô, esse tarô dele vai ser mesmo uma ferramenta espiritual, como ele deixa bem claro, tá? Ele também cita Paracelsus e o Nicolas Flamel, como eu falei, tá? E ele faz uma grande conexão aí com o Nicolas Flamel e a história do tarô. Ele coloca aqui bastante fatos históricos que leva a entender que quem criou o tarô mesmo foi o Nicolas Flamel. Porque hoje a gente sabe que existem várias teorias sobre o tarô e ninguém sabe exatamente quem criou, em que parte do mundo ele surgiu, qual país, né? Ainda é um ponto de interrogação, tá? Ele vai então explicar conceitos alquímicos, astrológicos, né, para você poder entrar no jogo em si e saber cada significado de cada carta, tá? O livro é bem ilustrado, como eu vou mostrar aqui. Cada explicação que ele dá tem essa ilustração que eu acho bem interessante para você entender e fixar mesmo na mente a ideia. E é muito legal, tá? Bem rico mesmo de informações, e o jogo do tarô ele vai relacionar com os chakras, com as casas astrológicas e as 7 cores aí do sol, tá? Bem legal. Bom, vou começar mostrando aqui, olha, a ilustração que eu falei para você,
para vocês. Aqui ele vai falar um pouco da introdução, da vida dele, os starts que ele teve para começar. Aqui, ó, ele fala muito, é uma ilustração que ele já começa a explicar a parte reencarnatória, que ele chama aqui isso aqui de anel de cinturão zodiacal. E essa nuvem aqui seria o espírito, né? Porque o espírito ele não tem forma. Depois ele vai passando aqui a fase reencarnatória, que o espírito vai se reorganizando de acordo com os signos, né? Aqui ele traz uma abordagem de cada signo, bem legal. São explicações um conteúdo muito bom. E aí ele parte para a parte reencarnatória mesmo, bem legal. Aqui ele vai trazer as cartas mesmo, deixa eu achar aqui. Por exemplo, o ego, a estrela guia, vai ter cada capítulo falando. Eu achei bem diferentão as imagens do tarô dele, bem legal. É uma imagem que faz você pensar mesmo. Aqui tá em preto e branco. As cartas do tarô aqui que ele vai explicar, ele vai relacionar cada casa, como você pode ver. Achei bem legal. Aqui ele faz bastante referência ao louco, que seria o Flintstone. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Que refaz, assim, é a carta do louco, só que aqui ele chama de o Flintstone é isso. E aqui ele fala que, na verdade, essa palavra Flintstone, ela foi criada pelos alquimistas para representar o espírito. Então, é o começo de tudo, né? Para quem conhece aí o tarô, o louco é a carta de número 0, que é as incertezas, tudo pode acontecer. E os arcanos maiores é a jornada do louco, onde ele vai passar por várias aprendizagens aí. Ele não segue muito a numeração do tarô, tá? De tarô convencional. Tem alguns números que estão invertidos, tá? Então, a parte de numeração você não pode comparar fielmente ao tarô clássico. Ele também tem uma imagem que ele fez homenagem a São Francisco, que ele é devoto, se eu não me engano é o Verbo. Esse aqui eu achei bem interessante, que é o Alquimista, que ele conta aqui no livro que o Davi, acho que é Davi ou David, já esqueci, que foi o criador mesmo, o design, que ajudou ele a criar as cartas, fez uma referência aqui a ele, né? Representou o rosto dele, né? Uma caricatura para representar o alquimista. E ele adorou. E daí ele não colocou a carta o mago, né? Colocou o nome como alquimista. Bem legal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o verbo. Se eu não me engano, é o verbo que faz referência a São Francisco. Não sei se eu vou achar aqui. Pelo que eu lembro é esse, mas depois se vocês lerem, vocês vão ver, né, que as referências de cada carta. Eu achei bem legal ele trazer o santo que ele é devoto para dentro de um tarô que é dele, para uma ferramenta que ele usa muito, que ele mesmo falou que ele usou muito tarô, que ele foi muito bem sucedido com o tarô, né? E agora ele traz essa abordagem mais alquimista pro tarô. Bem legal, né? Eu super recomendo esse livro e recomendo o curso também. Como eu te falei, o curso dele ele abre uma vez por ano em novembro. É bem bacana, eu já assisti várias lives dele falando sobre o tarô alquímico. Para quem não conhece, é só seguir lá, @joelaleixo. Tem tanto no Instagram quanto aqui. E também pode estar seguindo
a fábrica dele, né? A indústria que ele tem, Alchemy Lab. Bom, foi essa a dica, espero que tenham gostado e até a próxima!